É de conhecimento comum que as tecnologias estão tomando grande espaço das nossas vidas e sociedades. Isso pode ser benéfico ou trazer prejuízos às sociedades que não investem nelas e às pessoas que não se adequam a essas tecnologias, que podem acabar ficando para trás e ter prejuízo no seu trabalho final. Para entender melhor a realidade da população sobre essa nova área tecnológica, nós decidimos entrevistar 3 diferentes grupos de pessoas, sendo eles trabalhadores da área da TI, pessoas da área, mas que não estão atuando nela, e pessoas que não utilizam a tecnologia em seu trabalho. Assim, teremos uma ampla visão dos pontos de vista dos trabalhadores de Caicó, no Rio Grande do Norte. Na primeira parte do nosso documentário, nós vamos entrevistar o professor Ciro, que atualmente trabalha como professor substituto no IFRN Campus Caicó, e o ex-aluno da instituição, Alec, que atualmente está desempregado. Olá, estou aqui com o professor Ciro Medeiros, que atualmente atua no campus IFRN daqui de Caicó. Ciro, me fala um pouco sobre sua formação acadêmica. O que te inspirou a seguir na área da informática? Eu me formei aqui em Caicó, eu fiz o curso de bacharelado em Sistema de Informação, pela UFRN, séries. Em seguida eu fui para Natal, fiz mestrado e doutorado e terminei ano passado. E agora estou aqui no IF, né? O que me inspirou, cara, assim, porque eu escolhi a computação, não faço a mínima ideia. Sabe? Assim, era conveniente para mim na época, como eu sou de São João do Sabugi, aqui em Caicó tinha um curso, dentre os cursos oferecidos pela UFRN aqui em Caicó, era o que mais me interessava. Então, por isso eu escolhi. Acabei gostando muito e eu acho que a minha área é essa, não teria dado mais certo em outra. E é isso. Após a conclusão do seu curso, você enfrentou dificuldades para conseguir arrumar um emprego, ou você, quando terminou o curso, você já conseguiu seguir na área do trabalho? Cara, no final do curso, eu comecei a estagiar, eu estagiei aqui na Vigo Sistemas, aqui em Caicó. Assim, eu tava lá e eu ia ter a carteira. Não era assinada, já era assinada, mas era meio expediente. Eu ia ficar tipo o expediente inteiro. Só que eu saí para fazer mestrado, né? Então assim, eu não posso dizer que eu tive dificuldade para achar emprego depois, porque eu já estava empregado, né? Depois do mestrado, eu entrei no doutorado, porque foi conveniente para mim. Então meio que eu nem procurei emprego. Mas depois do doutorado, eu procurei muito emprego, assim, durante 6 meses. E, cara, não consegui de forma alguma. Por incrível que pareça, todo mundo fala que TI, você terminou a graduação, até um técnico, você está com emprego na mão. Não é meu caso, tá? E assim, tenho as facilidades de que eu falo inglês e falo francês também. E mesmo assim, não consegui emprego lá fora. Eu tive uma indicação de um amigo de uma empresa de fora, ele falou com o chefe dele, me indicou e tal. Eu tentei a vaga, não consegui. Tentei várias vagas em Natal, não consegui. Tentei vagas à distância no Brasil, não consegui. A minha realidade é essa, tá? É o meu caso. Se a realidade no geral é diferente, ok, mas a minha é essa. Tá? Ok. Você acha que seu salário é digno para o que você exerce ou você acha que merecia ser um salário melhor? As vagas que eu tentei na área de programação, você entra ganhando pouco, sabe? Acho que deveria ganhar mais, deveria ganhar melhor. Vagas para empresas de fora, a gente ganha muito bem, né? Afinal é em dólar, é em euro, então você ganha muito bem. No caso, eu atualmente não sou programador, sou professor no IF, né? Eu acho o meu salário muito justo, tá? Acho muito justo, não posso reclamar. Mas como programador, para quem está iniciando, assim, o cara entra como júnior, né? Então você ganha uma mixaria. Cara, tinha vagas que eu cogitei, assim, tentar que o cara ganhava menos de um salário mínimo. Tipo assim, para se manter em Natal, pagando aluguel, com um salário mínimo, A gente sabe que na cidade do interior não dá, imagina na no capital. interior já é quase impossível, imagina na capital, né? E a gente sabe que a tecnologia está avançando cada vez mais e isso preocupa algumas pessoas e outras vê como uma forma de futuro. O que você pensa sobre isso? Há pouco tempo eu vi uma palestra online sobre o futuro da programação no contexto da IA, né? Porque assim, a gente tem hoje em dia o ChatGPT, que é um IA aberta, que todo mundo pode testar e ele já é bem inteligentinho, ele consegue resolver assim, alguns probleminhas de algoritmo, ele consegue resolver, né? E o que se fala é que em breve vai ter novas versões de outras inteligências artificiais que vão ser bem mais inteligentes que o ChatGPT atual, né? Vai ser o próprio ChatGPT numa versão nova ou então de outras empresas. E aí, assim, o que se fala é que vai acabar a profissão de programador como a gente vê hoje em dia, né?
Por quê? Porque a IA é muito, muito mais barato do que uma pessoa para programar, né? E aí, assim, vendo por esse ângulo, as novas tecnologias, talvez seja uma visão um pouco depressiva, mas assim, eu acho que vem não para substituir as pessoas, mas vai tirar emprego de muita gente, vai sim. Mas ainda serão necessários programadores, mas serão mais revisores de código. Isso não é a minha opinião, é a opinião de uma palestra de um cara que eu vi numa palestra da ACM. Infelizmente eu não sei o nome do autor agora, nem o nome da palestra, mas é a visão desse cara e eu acredito nisso, sabe? Infelizmente eu acho que vai mudar de uma certa forma que muita gente vai ficar sem emprego ou então vai ter que se adaptar a essa nova realidade onde você tem a IA fazendo boa parte do trabalho para você. Como você acha que esse avanço da tecnologia influenciou no ambiente de trabalho? Assim, tendo uma visão, já que você chegou recentemente aqui no IF, se você acha que ela influenciou alguma coisa no ambiente de trabalho, tipo, pode ser também a relação entre você e os alunos, relacionar com o seu ambiente de trabalho. Assim, cada vez a gente confia mais na tecnologia e acaba dependendo mais dela por causa disso, né? Tipo, eu planejo as minhas aulas pensando que eu vou chegar aqui e vou ter computadores funcionando, vou ter internet funcionando, vou ter toda uma infraestrutura funcionando. E acaba que, ocasionalmente, a internet não está funcionando bem. E aí eu chego para dar aula esperando que eu vou ter internet e não está funcionando bem. E aí acaba que, por eu confiar, por eu depender da nova tecnologia, que não é tão nova a internet, mas trabalhar colaborativamente em documentos, por exemplo, no Word ou PowerPoint ou qualquer outra alternativa. E é o que eu faço muito com os alunos de informática básica, por exemplo. Trabalhar dessa forma é um pouco, se popularizou muito da pandemia para cá, né? E aí, assim, como é que as novas tecnologias estão influenciando nisso? Eu sou dependente das novas tecnologias e quando elas falham, a minha aula não acontece, tá? Então, isso é um porém. Outra coisa seria, por exemplo, o ChatGPT permite cola muito facilmente, né? Então, assim, eu peço para os alunos façam um trabalho de uma página sobre tal assunto. Os caras instantaneamente estão com esse trabalho pronto. Tudo bem, quem se prejudica é o aluno, não sou eu, mas a tecnologia está influenciando nisso também, né? O que te motiva, assim, quais seus objetivos de seguir nessa área, já que a gente vê que você é uma pessoa estudada, fala mais de duas línguas, tem mestrado. Então, o que te motiva a seguir nessa área da sua formação? Olha, assim, desde jovem, muito jovem, que as pessoas percebem em mim e eu também uma certa tendência a ser professor. Não necessariamente a área, mas a profissão, talvez, eu tenho uma certa tendência natural a essa profissão, a ser professor. Sobre a área de tecnologia, cara, simplesmente eu gosto do que eu faço, sabe? Eu gosto de programar. Quando as coisas estão funcionando, eu fico super ansioso para terminar e tal. Às vezes eu perco o sono, não consigo dormir porque quero programar um negócio. Então, assim, de fato, é o que eu gosto de fazer. O que você diria, assim, uma experiência, alguma coisa que você já viveu que você recomendaria a TI para outras pessoas que têm essa dúvida, eu faço ou não faço TI? O que você diria para essas pessoas que ainda têm essa dúvida sobre seguir na área? Para quem quer ingressar na TI, conheça programação, conheça algoritmos, experimente, brinque com isso e, se gostar, entre. Se não gostar, saia. Isso é importante porque quem está começando geralmente é jovem. Quem é jovem tem mais facilidade para experimentar mais coisas, né? Experimentar mais áreas, experimentar cursos diferentes. Então, o que eu digo é experimente programação. Por quê? Programação é o coração da computação. Se o cara não gosta de programação, você não vai gostar de computação. A ideia que eu dou, o conselho que eu dou é esse, experimente programação. Para quem já está na área, o conselho é meio que o mesmo. Assim, se você não gosta de programação, mude de área, porque é o coração da coisa. E a gente, querendo ou não, se desenvolve melhor quando a gente gosta do que está fazendo. Quando a gente não gosta, a gente não tem interesse em aprender, em seguir coisas novas. A gente quer ficar naquilo que aprendeu e só naquilo, porque a gente não, como a gente não gosta da área, não se identifica, não vai procurar coisas novas, né? Isso. E, cara, pessoalmente, isso aqui é experiência minha, tá? Eu não consigo fazer o que eu não gosto. Eu não consigo fazer o que eu não quero. Algumas pessoas conseguem forçar a barra e fazer o que não gosta, às vezes por dinheiro, às vezes por outro motivo. Eu não consigo, tá?
tenho sorte de estar fazendo o que eu gosto, porque se eu não tivesse, eu não faria. Se eu não gostasse, eu não faria. Boa noite, hoje estamos aqui com o Alec, que ele faz Sistemas de Informação, né, na UFRN Campus Caicó aqui. Atualmente desempregado. E quantos anos você tem, Alec? Eu tenho 19 anos. Você pode nos falar como foi sua formação em técnico de informática aqui no IF? Bem, eu comecei em 2019, né, que foi o ano que eu entrei. Quando eu tinha começado, eu não fazia ideia de como ia ser o curso. Eu pensava que era alguma coisa de informática, mas a minha percepção na época era algo mais de hardware, assim, que a gente vê, aprende a montar computador, essas coisas. Mas ela mudou rapidamente quando teve introdução aos algoritmos, lógica de programação, essas coisas. E foi quando eu vi que eu queria atuar na área para poder me formar, porque eu me interessei e eu tive bastante facilidade também com essas coisas. Para você, quais são os desafios que são enfrentados atualmente nesse período contemporâneo na área de TI, para conseguir um emprego, uma vaga de emprego? Para conseguir emprego na área de TI, as coisas não estão difíceis. Talvez a maior dificuldade que alguém vai enfrentar quando vai tentar entrar em alguma coisa é a quantidade de conhecimento e perícias que você precisa ter na área para certas coisas. Você vai ver uma contratação, você precisa, além dos conhecimentos básicos de algumas coisas como linguagens, computação, você também às vezes vai precisar de conhecimentos específicos de bibliotecas e tudo mais. Mas como é mais generalizado, né, se você tem esses conhecimentos específicos, abre um leque de vagas assim imenso. Você consegue achar no LinkedIn, você consegue achar online um monte de vagas com requisitos parecidos e não para, até porque está precisando mais de pessoas na área do que está faltando elas para contratar. Se você tiver os requisitos, você consegue ir para longe, trabalhar fora e tudo mais. Você acha que as empresas elas têm algum preconceito assim com iniciantes, por exemplo, júnior? Cara, até onde eu vi no Brasil tem muito, porque os requisitos geralmente não incluem júniors, né? Sim. Se você olhar, eles até dizem se querem pleno, sênior. E às vezes, quando inclui júniors, o conhecimento necessário, a experiência necessária é muito maior do que deveria se ter para uma pessoa que é júnior. E a quantidade de vagas que a pessoa tem que preencher na empresa. Eu diria que no Brasil, pelo menos, nas empresas que tem aqui, eles pedem muita coisa sim, fora da área, né, de atuação da pessoa e que também oferecem muito pouco. Tanto é que por isso você consegue ver várias notícias precisando de gente que sai o tempo todo, de empresa que vai para outra, que oferece um salário melhor, condições melhores e tudo mais. Tanto é que a maioria das pessoas acaba atuando fora do Brasil quando tem oportunidade, porque tem muito mais vantagens. Você trabalhar fora, você consegue um emprego melhor, às vezes você consegue até moradia, né, em outros lugares. Enquanto por aqui eles te pedem mil e uma coisas e você ganha um salário pequeno, né, com comparação com que você poderia ganhar. Entendi. Você consegue se imaginar como você vai estar daqui a 10 anos na área? É difícil, mas talvez eu esteja trabalhando fora ou aqui mesmo, talvez de home office, já que também tem muito disso, né? Às vezes você pode conciliar um home office. Então talvez eu até consiga algum trabalho em alguns anos de home office que trabalhe para o pessoal de fora, né? Também acontece muito isso, por causa da pandemia, isso se viabilizou ainda mais, esse home office. Mas daqui a 10 anos, não faço a menor ideia, mas eu espero que eu esteja muito bem em outro lugar e me dando bem com tecnologia. O que você acha, a expectativa na área de TI? Como você acha que será no futuro? Eu não faço a menor ideia, mas tipo, tem surgido tanta tecnologia que atualmente, assim, se a gente pensar, o que está mais atualizado é IA, né? Então, por exemplo, daqui para alguns anos, ou hoje mesmo, você vê que a especialidade na área de tecnologia, quem está mais contratando, quem está mais dando dinheiro é o pessoal que tem de IA, né? Porque surgiram muitas nos últimos tempos que elas aprimoraram muito rapidamente. Sim. Então, talvez daqui a alguns anos esteja com um aprimoramento ainda maior, né? Realizando tarefas ainda mais complexas e complicadas e talvez esse seja realmente o futuro da área até então. Para finalizar, o que você diria para as pessoas que estão querendo ingressar na área? Se você tem interesse em tecnologia, seja ela de qualquer área da tecnologia, a gente tem várias, a gente só tem programação, tem algoritmos, tem área de redes e computadores, arquiteturas de software. Você pode trabalhar em uma infinidade de coisas e todas elas vão recompensar muito bem o seu esforço de trabalho e conhecimento. Você só tem que saber procurar as oportunidades. Porque muita gente acaba se formando, não sabe das oportunidades que podem aparecer no mercado
e acabam ficando presas em uma empresa, em um lugar que não recompensa o trabalho direito delas, ou sendo elas de TI. É muito comum você ter no Brasil uma área de TI que tenha várias funções, como eu disse. Às vezes você contrata um técnico de TI especializado em programação e você fica mandando ele formatar um computador dentro do escritório toda semana para alguém Sei. diferente, e isso não vai fazer, isso não é da área de atuação dele, embora ele saiba, né? Ele queria estar fazendo aquilo que ele se especializou. Então, o importante é buscar as oportunidades, procurar, porque você com certeza vai achar. Então é isso. Obrigado aí por participar da Obrigado. entrevista. No próximo bloco, traremos uma visão bem diferente. Dessa vez, conversaremos com dois empresários do ramo de TI da cidade de Caicó, que trarão suas opiniões como especialistas da área. Que o trabalho da tecnologia está cada vez mais em ascensão, a gente já sabe. E hoje estamos aqui com Paulo Henrique, diretor da empresa LAMP de Caicó, para falar mais um pouco sobre esse assunto. Então, Paulo, com quantos anos você começou na área de TI? Eu comecei o primeiro contato com tecnologia desde os meus 12 anos, 13 anos, só que não foi para a parte profissional. Foi voltada para diversão, jogos, tentar criar alguma coisa que envolva computador, internet. Já que a gente gostava de jogar ali no tempo que era adolescente, a gente começava criando servidores de jogos. Não só jogávamos, mas criávamos servidores também. Eu acredito que tudo partiu daí, desde o começo. A partir de 2015 foi quando virou algo profissional. A gente começou a exibir nosso CNPJ e prestar serviços profissionais. Quantos anos que você está na área de TI profissionalmente? Profissionalmente, um pouco mais de 8 anos. Foi onde eu tive meus primeiros contatos profissionais, né, com carteira assinada e no segmento de TI, tanto na parte de manutenção quanto de criação de tecnologia. Nós vamos entrevistar Kermerson, que é aqui da Vigo Sistemas, então ele vai fazer uma pequena apresentação e contar um pouco mais sobre ele. Meu nome é Kermerson, sou diretor da Vigo Sistemas, uma empresa que está há 14 anos no mercado, onde atuamos no segmento de automação comercial e há 5 anos trabalhando na parte de desenvolvimento específico, né, personalizado, seja ela aplicativo ou sistema web. Então, o intuito hoje da Vigo é manter essa qualidade de produto e solucionar todos os problemas voltados para a automação comercial. A gente gostaria de saber com quantos anos você começou na área, como foi o processo da sua formação, as dificuldades que você enfrentou, o que te motivou também a entrar nessa área. Eu fui vamos dizer assim, um privilegiado em relação à tecnologia. Eu acho que eu tinha 12, 13 anos. Eu já tinha contato com o computador, então estou falando de 20 anos atrás, não, 24 anos atrás. Então a gente já tinha um computador em casa, porque meu pai tinha uma fábrica de boné. Naquele tempo ainda existe, eu acho que era mais sorte do que hoje. Meu irmão, que é mais velho, que também é meu sócio, era quem fazia os desenhos. Então a gente já tinha esse contato com tecnologia. E aquilo sempre me fascinou. Eu digo também que Cleito foi um dos inspiradores pelo motivo que eu vi ele fazendo e eu gostava. Ele entrou primeiro na faculdade do que eu, né? Ele é mais velho do que eu, 5 anos. Então, quando ele entrou, eu também quis seguir a mesma metodologia, né? Vamos dizer, a mesma didática, porque o que eu vi ele fazendo em casa, eu achava muito interessante. E eu, antes mesmo de me formar, antes mesmo de entrar na faculdade, eu já buscava ver como é que poderia fazer, né? Antigamente era mais difícil do que hoje, porque era só livro. Hoje tudo que você quer aprender você pode ir no YouTube, é muito, muito mais fácil. A gente tinha dificuldade de encontrar livros, a gente tinha dificuldade de encontrar material para poder estudar, então era realmente braçal, né? Você tinha que ir erro e tentativa, tentativa e erro. Errou, tenta de novo, tenta de outra forma, procura saber quem conhece. E era muito escasso em relação a isso. Quando eu terminei meu segundo grau, eu fiz faculdade
na FIP, passei na FIP e passei também em Natal. Só que eu não quis ir para Natal porque aqui ficava mais próximo. E uma coisa que eu acho muito interessante, que para minha carreira foi bastante enriquecedor, eu entrei na faculdade numa segunda-feira, na terça-feira eu já estava numa empresa estagiando. Não sabia de nada, mas a minha vontade de aprender era muito grande. Então isso me ajudou muito, tanto na minha carreira, porque o que a gente vê na teórico é totalmente diferente na prática. E me ajudou também na faculdade, porque tinha cadeiras que quando eu ia estudar, eu disse, não, isso eu já coloco em prática, então já sei. Então facilitou muito em relação a isso. 19 anos eu entrei na faculdade, com 24 eu me formei. Eu saí dessa empresa e montei a Vigo, né? Inclusive são 14 anos agora que a Vigo está fazendo esse ano. E a partir daí a gente vem todo dia buscando novos conhecimentos, buscando uma capacitação profissional, empresarial e tentar também levar essa cultura de melhorar cada dia, não só para mim, mas todos os colaboradores. Agora a gente queria saber em relação à sua jornada acadêmica. Você enfrentou dificuldades? Nesse momento você pensou em desistir da área? Conte pra gente como é que foi esse processo. Antes de falar da faculdade que eu cursei, eu acho válido informar que eu não era um bom aluno. Eu nunca fui dos primeiros da sala. Por uma opção um pouco mais radical, eu não estava querendo me dedicar aos estudos ali no colegial e no ensino médio. Eu optei por fazer um curso técnico de montagem e manutenção de computadores. Foi aí onde eu comecei a despertar aguçar um pouco mais a vontade de estar inserido no segmento e no meio da tecnologia. Com o passar do tempo, eu consegui um estágio em uma empresa de software aqui em Caicó. Me sugeri, né, me ofereci a fazer manutenção nos computadores da empresa. Que empresa é essa? Que é a Vigo Sistemas hoje. Tenho uma eterna gratidão a Cleiton e Kermerson, são meus amigos até hoje. O que eles me disseram quando eu cheguei lá para pedir uma vaga de emprego foi que eles não trabalhavam com manutenção de computadores. E foi onde eu falei, é uma excelente oportunidade para vocês oferecerem esse serviço a mais na empresa de vocês, já que vocês trabalham só com sistemas e todo mundo que usa sistema usa computador, é uma oportunidade de vocês oferecerem essa tecnologia, esse serviço na empresa de vocês. E foi aonde eu senti que ele ficou com uma pulga atrás da orelha e foi através de algumas conversas que a oportunidade foi surgindo. Entrei como aprendiz, montagem e manutenção de computadores, depois parti para o suporte. Quando eu trabalhava na empresa de software, eu despertei a curiosidade por programação especificamente, porque em um dia foi necessário fazer um serviço no banco de dados da empresa. Os colaboradores que eram contratados, nesse tempo eu era apenas estagiário, os colaboradores que eram contratados, eles não puderam ficar após o expediente para fazer essa tarefa. E eu me disponibilizei. Aí foi até engraçado porque um dos donos da empresa olhou para mim e fez, cara, mas você não sabe. Você formata computador e você tira uma dúvida do sistema, como faz um cadastro de clientes. Você não sabe mexer no banco de dados. Aí eu peguei e falei, eu não sei, mas se você me ensinar, eu posso lhe ajudar. Aí ele fez, você vai cometer erros, cara. Aí eu falei, olha ao seu redor, veja quem tem mais para te ajudar com essa situação. E realmente tinham poucas pessoas. E ele topou essa aventura, me capacitou, consegui resolver o problema, consegui despertar a curiosidade por SQL, depois comecei a participar de reuniões pontuais com desenvolvimento, busquei a UFRN como alternativa, mas bem próximo a essa busca eu já descobri que não iria funcionar porque não era permitido trabalhar e estudar naquele tempo. Hoje as coisas estão mais flexíveis, mas eu não podia largar o meu salário, uma vez que eu tinha contas para pagar, eu não podia simplesmente apenas estudar. Então eu busquei uma alternativa que era o UNP, o curso à distância, né? Semipresencial, na verdade, a UNP. Cheguei na UNP, existia uma mensalidade para ser paga, eu não gostaria de comprometer minha renda com aquela mensalidade. E eu, conversando com o pessoal do time de vendas, eu falei, se eu trazer mais alguém comigo, eu tenho algum desconto?
E a mulher disse que tem. Então, o que foi que eu fiz? Eu cheguei no meu trabalho e convidei todo mundo a participar desse curso, fazer essa prova. E, em resumo, eu ganhei mais de 50%, acho que foi 70% de desconto, e foi onde eu consegui fazer a minha faculdade. Foi muito difícil. Fui aluno do professor Ari, que eu sou grato a ele até hoje, Ari Oliveira, mas foi muito difícil, porque apesar de já ter contato com programação, eu já tinha contato com programação nesse tempo, não foi fácil apenas receber conteúdo e ficar responsável por pesquisar material extra, né? A gente não tinha um acompanhamento frente a frente, por mais que existisse algo chamado tutor, mas esse tutor não se compara a um professor em sala presencial que pode tirar suas dúvidas ali. Foi muito desafiador. Entrou dezenas de pessoas com a gente e só se formou 3 ou 4. E graças a Deus eu fui uma delas. No meu trabalho, lembra que eu falei que entrou várias pessoas, acho que foram 8, só se formou eu. Então foi muito bom, foi muito difícil, mas muito bom ao mesmo tempo. E isso foi acrescentando na minha trajetória. Depois de suporte, tomei cargos de liderança na equipe de suporte, coordenação, e foi onde eu recebi uma proposta para trabalhar no grupo Mototech, né, como gestor de TI do grupo Mototech, que são concessionárias Honda e Volkswagen aqui de Caicó e região. E quando eu estava trabalhando como gestor de TI no grupo de concessionárias, eu acabei tendo visibilidade. Donos de empresas ou até pessoas com poder aquisitivo um pouco maior me viam ali no showroom da concessionária e a gente acabou fazendo amizade, tomando um café. E aí, você trabalha em quê? Faz o quê? Opa, fulano, vi você da última vez, mês passado. E aí, vai se criando um vínculo normal de amizade. Essas pessoas, vendo que eu trabalhava com tecnologia e com TI, foram me pedindo para fazer coisas como um site, hospedar e-mails da empresa deles. E foi aí onde eu fui começando a dar os primeiros passos. Até então, dava para conciliar. Aonde eu tive um gatilho despertado quando eu percebi que os clientes estavam falando bem do meu serviço e do meu suporte, porém, chegou num certo ponto que eu não conseguia atender e dar atenção àquelas pessoas quando elas me ligavam. Vou dar um exemplo. O meu cliente, né, desses sites, hospedagem de e-mail, que era tudo bem amador, mas já era algo voltado para o meu serviço, né, como desenvolvedor. E eu percebi que quando eles me ligavam, eu não tinha tempo de atender pela manhã ou pela tarde, eu só podia atender à noite. Surgiu uma luz, né? Cara, será que isso vale a pena? Será que vale a pena o meu cliente que está me ligando de 8 horas da manhã, 8h30, esperar até a noite para ver se eu estou com tempo de fazer? Então eu comecei a levar em consideração essa possibilidade de montar o meu próprio negócio e viver realmente desse próprio negócio. Eu tive que tomar uma decisão de largar o meu emprego, o que foi um problema porque o faturamento era extremamente inferior ao que eu ganhava e eu já morava sozinho, tinha minhas contas para pagar. Então fez muita diferença quando eu larguei o meu emprego. Mas eu larguei o meu emprego para seguir o meu sonho, carreira na minha empresa, na Lamp Soluções Inteligentes. E graças a Deus a gente está aqui até hoje, né? A gente comecei num quarto na minha casa, uma casa simples, um quarto simples, até o ponto da gente ter 10 colaboradores, 9 colaboradores. Então, para mim é muito gratificante isso. Então, depois de cursar a sua faculdade, você enfrentou algumas dificuldades, não ter que abrir mão do trabalho que você tinha, ter que conciliar com a faculdade, e dentre todas as dificuldades, mesmo assim, com o seu grande interesse pela área, você conseguiu manter o foco e não desistiu. Então, a gente queria saber também, em relação à sua entrada especificamente aqui na empresa da LAMP, como é que foi esse processo? Como eu já havia falado antes, eu abri mão do meu trabalho para atender os meus clientes. Até então tinha um nome que era Lamp Websites, né, porque a gente atuava mais na parte de sites. E a partir daí foram surgindo clientes que queriam nota fiscal ou clientes que exigiam algo mais corporativo, algo mais sério. Houve essa necessidade de abertura de um CNPJ
Aí eu abri um MEI, né, que foi em 2015, estamos em 2023. Eu abri um MEI para poder atender emitir notas fiscais de serviço para as pessoas que realmente exigiam. E de lá até aqui foi só realmente desafios, conquistas, sorrisos, choro, mas a gente realmente conseguiu prevalecer, conseguiu. Eu acredito que eu estou seguindo o caminho que eu imaginei seguir. Você pode explicar aqui para a gente qual exatamente é a atuação da empresa LAMP dentro do mercado de TI? Sim, a LAMP ela é dividida hoje em três módulos, eu posso dizer assim: tecnologia, web, automação comercial. Vamos falar um pouco, vamos deixar o marketing um pouco de lado e focar mais na parte de tecnologia. Como eu tive contato com empresários, com pessoas que têm o próprio negócio, sempre havia uma necessidade de, Paulo, na minha empresa eu estou com dificuldade de controlar o estoque, ou eu gostaria que tivesse no meu computador um sistema que controlasse meu financeiro. Então eu comecei fazendo essas pequenas soluções para os nossos clientes e posteriormente a gente também começou atendendo no segmento de automação comercial, né? Onde esses sisteminhas pequenininhos foram evoluindo e a gente começou, depois passou a atender na automação comercial, que seria o quê? Um sistema gestor de caixa que normalmente a gente vê em supermercados, em lojas de roupa, atacado, varejo, farmácias, né? Automação comercial em si, desde um sistema que vai automatizar um processo, quanto uma impressora que vai se comunicar com o sistema e imprimir uma comanda ou um documento fiscal ou um documento de venda. E sobre a questão também olhando para o âmbito da média salarial da sua profissão, o cargo que você ocupa atualmente, fazendo uma comparação com demais profissionais que ocupam o mesmo cargo. Hoje em dia você se considera satisfeito? Você imaginou que no início da Vigo você ia conseguir atingir de repente essa média? Quando eu iniciei com a Vigo, eu não imaginava ela desse tamanho. Tinha pretensão, sim, sonhava em crescer. Tinha algumas referências, que é até interessante essa pergunta, porque uma das referências a gente já conseguiu passar do que era. Sou satisfeito, sim. Inclusive, a gente tem um encontro com a Sala dos Mestres. A cada 3 meses a gente tem um encontro em São Paulo, só empresas de software, e lá tem 120 empresas de todo o Brasil. Quando a gente discute sobre isso, eu noto que o meu Prolabore está dentro do satisfatório, sim, né? E eu noto que muitos ainda não têm isso. Eu acho que é muito em termos de organização, porque Prolabore é uma coisa, a empresa pode faturar milhões, mas eu tenho que ter meu salário. Não é porque minha empresa fatura milhões que eu vou ter que gastar o que a empresa está faturando. Ainda é uma falha não só do segmento, mas também do empresário. O empresário ele não divide, não separa o que é pessoa jurídica por pessoa física. Então, hoje, para o meu cargo, meu salário, eu sou satisfeito sim. Quero receber mais, mas tem que trabalhar para isso, para crescer e assim evoluir o processo. Considerando a atuação do cargo que você se encontra na empresa atualmente, qual é a média salarial do cargo de um diretor? Essa pergunta é bastante interessante quando se fala para a parte do diretor. Todo diretor, acredito eu, que tem um prolabore. O prolabore nada mais é que o pagamento do diretor da empresa ou sócio diretor. Então, assim, hoje eu estou com um prolabore X. Próximo mês eu posso estar com um prolabore Y. Daqui a 6 meses eu posso estar com um prolabore Z, certo? Depende de como a gente está atendendo os clientes, qual é o fluxo de cliente que está entrando, ok? Mas, em média, levando em consideração empresas do nosso porte, né, na nossa cidade, em média, é uma faixa de 15 mil reais. Em média é isso aí. Me considero feliz, sou grato pelo que tenho. Satisfeito por questões minhas, não. Porque eu acho que quando a satisfação vem, a gente acaba relaxando, se acomodando. Eu sou feliz com o que eu ganho.
Sou grato com o que eu ganho. O motivo principal de estar aqui não é quanto eu ganho, mas em termos de satisfação, não. Não porque seja pouco, mas porque eu ainda quero chegar mais longe. Eu gostaria de trazer também uma temática que às vezes tem gente que acha que é um pouco polêmico, né, aqui na cidade, que é sobre a sua opinião de como está o polo tecnológico, digamos assim, o polo tecnológico aqui em Caicó. Você acha que a gente da cidade está com um desempenho bom na tecnologia, vem sendo bem aceito, ou você acha que ainda tem muita coisa para melhorar? Eu acho que ainda tem muita coisa a melhorar, não só na parte da docência, eu falo das instituições, mas também dos próprios alunos. Muitos alunos ainda não sabem o que querem, então eles estão ali para passar um tempo. Na realidade, é uma coisa que a gente enxerga. Existe profissionais, uma turma de 50 alunos, quando você faz uma peneira, tem 5, 6 que realmente quer seguir aquilo e vê aquilo como profissão. Mas o restante estão tudo ali para passar, vamos dizer, uma temporada. Aí eu volto para a instituição. Isso a instituição poderia ajudar a mostrar que isso é um caminho de muito crescimento. A gente falta profissionais, mas quando eu digo que falta profissionais, são em todas as áreas. Não só tecnológica, mas também como um servente de pedreiro. Hoje, se você for procurar, está faltando no mercado. Quando eu falo de TI, eu noto que falta ainda muito aquela vontade de querer crescer, de querer seguir aquela profissão. Então, muitos fazem a formatura, mas não seguem. Então, eu acho que é culpa, uma parte ainda da docência, da instituição, de não estimular, de não criar empresas júnior, de não pegar, não fazer parcerias com empresas de tecnologia. Muitos não buscam. Então, acho que isso é uma via de mão dupla. Do outro lado também as pessoas têm que querer, senão não faz sentido. Mas eu acho que ainda tem muito a crescer, ainda falta muito a melhorar. Se a gente for baseado em Campina Grande, Recife, aí dão de. Certo que Caicó é pequeno. Eu vou para Natal. Natal não tem a mesma percepção que Recife tem em relação a essa qualificação, a parcerias, isenção de imposto, a crescimento realmente de um polo naquela região. Paulo, considerando a sua experiência na área de TI, o que você acha da relação da implementação da tecnologia especificamente na cidade de Caicó? Você acha que a cidade tem um andamento acelerado, lento com a tecnologia? Você acha que muitos comércios ou empresas daqui resistem aos serviços que vocês oferecem? Conte um pouco para a gente sobre isso. Eu acredito que Caicó não é uma cidade. Amo Caicó, mas respondendo a sua pergunta, eu acredito que Caicó não é uma cidade avançada em relação à tecnologia e acredito sim que tem uma certa resistência quando se trata de aderir à tecnologia. É até um pouco pela nossa cultura, porque é algo natural, né? Eu acredito que nós, quando tivermos a idade dos nossos pais ou a idade dos nossos avós, vamos estar bem mais adeptos à tecnologia. Mas no caso dos nossos pais, nossos avós, é um pouco sim mais resistente. Vai depender muito do que a gente vai falar para eles, porque as pessoas não compram tecnologia. Eu queria até deixar frisado isso para vocês. Uma coisa que eu aprendi nessa minha curta caminhada é que as pessoas não compram tecnologia, elas compram soluções para resolverem problemas dela. Se vai ser tecnologia A, B ou C, sinceramente não faz a mínima diferença. Se vai ser um sistema desktop, se vai ser um sistema web, se vai ser um aplicativo ou uma aplicação, para o cliente não faz tanta diferença. É a forma que você oferece isso para ela e mostra o que pode resolver na vida dela ou no cotidiano dela. Eu queria saber também a sua visão sobre os próprios donos de outras empresas. A gente percebe que ainda tem muita empresa aqui em Caicó que é muito resistente à aplicação de softwares. Ainda ficam muito resistentes, ficam utilizando ainda muito papel. Por que você acha que isso ainda persiste de maneira tão forte aqui na região? Que ainda é muito cultural. E quanto menor a cidade, pior fica. E ainda tem aquela pegada de dizer, não, eu faço isso há 20 anos.
Só que o comportamento do consumidor mudou, o comportamento do gestor mudou. Essas empresas que ainda têm essa percepção, elas estão ficando para trás. É fácil de você observar. Você olha uma empresa que ainda está totalmente zero digitalização e para uma empresa que está já transformando esse processo. Você vê que ela está em constante evolução. E a outra, ela está permanecendo e está morrendo com o tempo. A gente tenta aqui mostrar isso para os nossos clientes. A gente ainda tem clientes que utilizam o nosso sistema, mas ainda tem muita coisa no papel. E ainda tem essa barreira de ficar ainda com o papel, de não querer estar tudo no software. Então, hoje, no momento que nós estamos, foi o único momento do mundo que estamos com as 5 gerações. Pessoas mais novas que estão entrando estão tentando mudar isso. Então, isso eu acho que logo, logo vai ser uma quebra de paradigma em relação a isso. Como estudantes de informática para a internet, a gente tem um olhar, digamos, mais amplo e aguçado para algumas coisas relacionadas a esse meio da TI. E o que a gente observa é que tem muitas resistências do ponto de vista de até grandes comércios daqui de Caicó e grandes empresas em relação a aderir a sistemas de gerenciamento e controle. Muitas das vezes, alguns desses comércios optam por usar tecnologias mais manuais e até mesmo papel para fazer o seu controle. Então, eu queria que, se você pudesse, dar a sua opinião sobre por que você acha que existe essa resistência. Essas grandes empresas não necessariamente são formadas por pessoas jovens que têm o conhecimento da tecnologia. Como eu falei, é muito da cultura. Quando se trata de uma empresa trazer algo para dentro dela, um empresário, um diretor trazer uma solução para dentro da empresa dele, ele vai estar abrindo as portas do coração da empresa dele ou até mesmo dele para que você tente trazer algo que resolva um problema do cliente. E não só dizer que faz, mas mostrar que faz e por que é interessante ele aderir àquela tecnologia. O resumo é, esse papel está na gente, em orientar o cliente e mostrar para ele por que ele deve ter e quais os benefícios que ele vai ter, né? Aderindo sistemas e tecnologia. Essa parte aí realmente é nosso papel informar. Você não vai comprar um produto ou um serviço se você não tiver certeza que aquilo vai ser benéfico para você. Então, esse papel está com a gente. Kermerson, outro assunto que a gente gostaria de trazer aqui é sobre a inteligência artificial. Hoje em dia, a gente que é dessa área, a gente acaba vendo muitos profissionais falando, até mesmo pessoas que não são da área, falando que a inteligência artificial pode muito em breve substituir empregos, acabar com profissões. Você acha que isso é realmente possível ou você acha que a IA veio para ajudar os profissionais da área? A inteligência artificial, ela pode até substituir ou reduzir a quantidade daqueles profissionais em uma determinada área. Mas eu vejo a inteligência artificial como uma grande ajuda para a evolução dos seus negócios. É importante você tocar nesse assunto. Fazem 2 meses que a gente vem fazendo uma especialização em inteligência artificial, em como utilizar isso no negócio. Não só como um assistente, mas também como é que a gente pode melhorar o controle do cliente, como eu posso dar uma maior agilidade naquele cliente. Então a gente está fazendo uma busca de capacitação exatamente para isso. Não substituir alguém, mas que eu possa, de vez de eu contratar outra pessoa, eu possa aumentar a minha escala do meu negócio. Então eu acho como a inteligência artificial não como um prejuízo, mas como um avanço à sociedade. Agora, consequentemente, existe como toda disruptura, existe os bons e os contras, né? A gente nota que muita gente vai ficar uma pessoa carente de criatividade. Ah, eu não sei o que é isso, eu vou lá e procuro. Então, isso faz com que a pessoa deixe de estar raciocinando, deixe de estar procurando coisas melhores, se esforçando para poder buscar sempre na inteligência artificial. E a inteligência artificial ela vai ajudar e não pode, eu creio que não substitua.
Um assunto que vem sendo muito comentado e falado atualmente é sobre a inteligência artificial. Então, a gente queria saber aqui qual é a sua opinião sobre a inteligência artificial, se você acha que ela pode fazer com que muitos empregos se percam. Com certeza, a inteligência artificial pode fazer com que muitos empregos se percam, se você não se atualizar e não se capacitar. Da mesma forma que um tempo foi dito que quem não tivesse curso de datilografia ia sair do mercado, e aquela máquina de datilografar hoje nem é mais usada. Então, a inteligência artificial veio para ajudar quem está disposto a entrar nesse barco, né? Eu não acredito de forma alguma que um robô vai tomar conta de tudo. Eu acredito na força, mas eu não acredito que um robô vai tomar conta de tudo. Então, se você olhar o início da inteligência artificial e simplesmente cruzar os braços e ficar por isso mesmo, aí sim corre um grande risco de você ficar para trás no mercado. Eu posso até dizer que é uma certeza você ficar para trás. Então, Kermerson, a gente sabe que quando a gente entrou aqui na área da TI, muita gente começou a fazer um pouco de medo na gente, dizendo que a gente ia ficar viciado em café, que a gente ia ter que passar madrugadas trabalhando, programando, mas aí, na realidade, não é tão bem assim. Tirando a parte do café, que a gente realmente gosta muito, mas eu acredito que a parte de passar madrugadas programando talvez não se aplique muito. Como é que é, pelo menos não a gente, como é que é a sua experiência com relação a isso? Você realmente comprova isso na sua rotina? O trabalho acaba tomando muito seu tempo? Você consegue conciliar para dividir um tempo com sua família? A história do café realmente é verdade, se torna um vício. Em termos de programação, você tem que programar de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, a sua vida só vai ser isso. Eu acho que depende muito da organização. Acho que o único tempo que eu trabalhei de madrugada foi no tempo que eu fazia faculdade, que eu trabalhava de dia e eu tinha que estudar de madrugada. E quando teve algumas mudanças fiscais e a gente era muito pequeno, então a gente tinha que fazer o quanto antes. Então, o único tempo vago que nós tínhamos era de madrugada, pessoal, né? Então a gente estava esticado, mas não é a vida inteira. Eu noto que tudo vai depender da sua organização e do seu comprometimento. Tem gente que pega mais do que pode pegar. Então, eu me comprometo com 3 empresas desenvolver uma solução específica para cada um. Você só poderia pegar 2. Ou você trabalha de madrugada para poder dar conta, ou você não vai entregar. Isso é comum na área de tecnologia hoje. Muita gente querer achar que pode, eu consigo fazer e vai dar tempo de fazer. Mas além de um profissional, eu tenho que dormir, eu tenho família, eu tenho que estudar, eu tenho que pagar minhas contas. Então existe, entre outras coisas, outras obrigações que você tem que fazer no dia a dia. E muitos profissionais não contam essas horas. Então acaba se perdendo e atrasando o projeto por conta disso. Em relação à minha carreira, eu noto que já faz 5 anos que eu não desenvolvo, estou só na gestão da empresa, mas nossos colaboradores, a gente utiliza uma metodologia chamada Scrum, então isso facilita o nosso cronograma de entrega e a organização dentro da empresa. Atrasos com certeza vão existir, se eu disser que não, estou falando alguma bobagem aqui, mas que isso a gente consegue reduzir esses atrasos, esses riscos de atraso, muito, muito, muito por conta da organização. Não é por, eu tenho que trabalhar de madrugada. Tenho amigos que trabalham em várias empresas, desde empresas na Suíça, como empresas aqui em Caicó. O que importa é o resultado. Se no final da semana você entregou o que era para entregar, pouco importa se você está trabalhando de dia ou está trabalhando de madrugada. Eu gosto mais de trabalhar de madrugada. Não tem problema. Hoje a Vigo ela tem uma carga horária, então eu não consigo flexibilizar isso ainda para os nossos devs. Mas tem empresas que ele vai por resultado. Se na sexta-feira você me entregar o que foi combinado, pouco importa o horário que você vai trabalhar. Então eu acho que ainda tem muito essa ligação em relação ao desenvolvimento de madrugada, a desorganização ou a flexibilidade de horário.
Então, para descontrair, a gente vai fazer aqui uma pergunta sobre um mito que rola muito na área da programação e de quem mexe com códigos, porque a galera fala aí que rola muito sobre jornadas exaustivas de trabalho na madrugada, que a gente gosta muito de tomar café. Então, como é isso aí, Paulo? Conta pra gente, como é que você concilia sua vida pessoal com o trabalho? Primeiro vamos falar do café, né? É totalmente verdade que a galera do TI, eu amo café. A galera do TI geralmente tem essa queda aí pelo café, pelo que ele pode proporcionar, algo mais elétrico, mais ativo, mais alerta. Porém, eu tenho algo muito importante a falar sobre isso. É para ser um conteúdo até mais descontraído, e eu acho até que acabei dando uma resposta um pouco descontraída, mas não acho que o café, que apesar de ser legal, eu tomo, eu gosto muito de café, mas não acho que o café vai fazer com que você trabalhe 24 horas por dia. Você vai fazer um dia, vai fazer outro, e depois você tem um burnout. Você está exausto e você fica extremamente desgastado, né? Então, assim, é legal, gosto muito do café, praticamente todo mundo aqui toma café, a gente toma mais de 4 litros de café por dia, eu acho, mas tem que tomar cuidado com isso aí, tá bom? Como é algo descontraído, eu quero passar algo legal também, mas quero passar algo consciente para a galera ali não... eu vou tomar café só porque eu sou do TI. Não, não vá bem assim, não. Falando sobre conciliação do pessoal, trabalho, eu acho que isso está voltado não diretamente ao cargo de TI, mas à posição que você encontra no seu trabalho. Hoje, particularmente, eu tenho a possibilidade de trabalhar de casa, eu tenho a possibilidade de resolver problemas à distância, né? A gente que trabalha com servidores em nuvem, eu posso fazer manutenções programadas com o meu próprio celular, sem ter a necessidade de estar fisicamente em um local. Porém, no meu caso, né, eu tenho amigos que trabalham fora do Brasil, mas no meu caso é um pouco desafiador, né? Vocês podem perceber, são 6h43 da noite e eu ainda estou no meu local de trabalho. E isso não é porque a gente veio fazer entrevista. Normalmente, todos os dias são assim. Por eu ter um cargo de direção em uma empresa, então existe uma empresa, existem colaboradores que dependem de decisões que eu preciso tomar, existem clientes que precisam de soluções que eu preciso orientar, que eu preciso guiar. Então, no meu caso em específico, é um pouco desafiador. Eu preciso tomar cuidado para não deixar o trabalho tirar um tempo de qualidade que eu posso ter com minha família. Em contrapartida, eu tenho a liberdade de, se quiser não vir amanhã para o trabalho e passar uma semana na praia, eu posso. Eu só preciso levar meu computador. Mas a profissão de TI me disponibiliza isso, mas não seria uma atitude responsável, né? Existe o que a gente pode fazer e existe aquilo que a gente deve fazer, né? Eu posso, mas não seria responsável da minha parte largar todo mundo aqui e ir para a praia, responder mensagens do computador, do celular, ou fazer alguma coisa de onde eu estiver com o meu computador. Eu prefiro estar aqui na empresa com o pessoal, fisicamente, no meu caso, de diretor, conduzindo, guiando e resolvendo problemas. Mas em si, no ponto em comum, é que realmente eu tenho uma liberdade de trabalhar com TI. A gente gostaria de saber um conselho que você daria para as pessoas que têm interesse em seguir na área, baseado na sua experiência. Qual caminho você gostaria de indicar? Opiniões suas? Ainda existe, principalmente para vocês lá do IF, eu noto que é um público novo, que ainda, alguns, né, ainda tem o privilégio do pai e a mãe poder ajudar vamos dizer assim, no financeiro. Então, enquanto você tiver essa oportunidade, busque o crescimento, capacitação. Vão existir muitos, muitos, muitos desafios. Isso para tudo na vida, não só profissional, mas também pessoal. E é não desistir. Se você realmente quer aquilo, corra atrás. Durante esses 14 anos, a gente passou por muita coisa. Eu creio que a gente acertou mais do que errou, mas a gente já passou por dificuldade financeira, já cresceu muito, disse, porra, ninguém pega mais a gente, teve uma queda. É maturidade. E essa maturidade ela só vem com o tempo. Dificuldades
todos os dias a gente encontra uma e a gente vai evoluindo. Hoje eu noto que o conhecimento é muito mais fácil do que anteriormente. Você tinha que alguma capacitação mais específica, você tinha que ir para São Paulo. Às vezes a despesa de ir era mais cara do que o curso. Então isso dificultou muito a nossa evolução. Eu acho que de 5 anos para cá a gente cresceu muito por conta dessa busca de novos conhecimentos, de novas parcerias, de fazer algo diferente, de mudar o que muitos acham que é comum, né? De não, todo funcionário ele não pode ter acesso ao computador, à internet, ele tem que estar trabalhando 12 horas por dia só focado naquilo. Não, não funciona assim. Então, a Vigo acho que cresceu, o que cresceu durante esses últimos 5 anos exatamente pela cultura interna que a gente montou. E isso não foi fácil. Então, acho que como profissional é buscar e não desistir, é persistência. É buscar qualificação e persistir, buscar qualificação e persistir. É uma coisa que é fundamental para o crescimento da área, porque não é fácil. Hoje ainda existem algumas facilidades. Eu posso trabalhar de Caicó para empresas de fora. Isso está tendo alguns pontos positivos e outros negativos, mas eu enxergo que é uma área muito, muito, muito promissora. Falta profissional. Agora, muitos não se, vamos dizer assim, se empregam pelo motivo da qualificação. Eu tive um gerente de desenvolvimento que não era formado e um excelente profissional. Não é só papel, mas é a busca do conhecimento e realmente querer. Né? Então, eu acho que isso é o fundamental para o crescimento do profissional. Finalizando a entrevista aqui com o Paulo, diretor da LAMP, a gente pode perceber que ele destacou diversas oportunidades, pontos positivos e também desafios que ele enfrenta no mercado de trabalho de TI. E agora, Paulo, eu queria que você deixasse aqui um conselho para os jovens ou para as pessoas que estão pensando em se inserir nessa área. Legal, eu gosto muito de dar essa contribuição porque foi algo que eu senti falta quando eu comecei. Normalmente, não generalizando, mas normalmente quem busca o mercado de TI, principalmente depois da pandemia ou nesse tempo ali, as pessoas costumam buscar porque tecnicamente poderia ter um trabalho fora do Brasil e trabalhar home office. O conselho que eu posso dar para vocês é: escolham uma profissão no segmento de TI por amor, certo? Por amor e por se identificar mesmo, porque vão surgir dificuldades assim como qualquer outras. Hoje mesmo eu tive que ficar horário de almoço com um colaborador aqui resolvendo um problema de um evento que está acontecendo em Currais Novos. Então envolvia valores, envolvia dados de cartão de crédito. Não foi legal passar aqui o horário de almoço, poder estar descansando, mas no final a gente foi recompensado com gratidão, com palavras de acolhimento, né, de reconhecimento. Então, o que eu queria deixar para vocês é: escolham a área de TI, sim, mas por amor, por se identificar com a área. Não acho que vai ser tudo fácil, não é nada fácil. Independente do segmento e da área que você escolhe, você vai encontrar desafios. Procure muito conteúdo na internet, pode lhe ajudar, porém, conteúdo que seja direcionado. Não é legal ficar assistindo vídeos salteados no YouTube, porque você vai sofrer um grande risco de ter uma coisa chamada obesidade intelectual. Você consome conteúdo, mas na verdade você não põe em prática nada e acaba estagnando, né? Eu costumo dizer que um bom programador ele não domina 10 linguagens, ele domina uma, duas linguagens bem, tendo a possibilidade de aprender e se capacitar em uma nova. Então, é isso. Estudem, a área de TI é muito boa, existe muita necessidade no mercado realmente, mas a gente deve se perguntar: por que será que existe a necessidade? Será que é porque é fácil mesmo? Por que o pessoal não acordou para isso antes? Será que é legal passar o dia inteiro na frente do computador? Será que é fácil, como todo mundo diz que é? Então, escolham por amor, é recompensante. Tudo que você fizer e colocar energia por amor, você vai ser recompensado, tá bom? Então, acho que meu conselho é esse: foquem mesmo, estudem e façam por amor, porque o resultado é só consequência de um trabalho bem feito.
Nesse último episódio, a gente vai conferir a história do senhor Emanuel. Ele vende balas aqui na frente do instituto e, por causa do seu analfabetismo e pela falta de inclusão, ainda não tem acesso a essas novas formas de pagamento, tais como o Pix. Confira agora a história do senhor Emanuel. Eu já vendo aqui há uma faixa de 8 anos. Só aqui, mas no ramo mesmo que eu entrei está com 43 anos já. Já vendi em vários colégios. Aí, por último, eu estou aqui no IF, já faz uns 8 anos ou mais. Por aí, porque eu não sei a data certa. As vendas se tornou a sua principal fonte de renda? É porque eu sou aposentado, mas aí a despesa de vida ser maior, eu compro muito, eu tomo remédio, eu compro muito remédio caro, aí tem que complementar, né, com outra coisa, né? É fraca a venda, não é boa não, é fraca, mas dá para, juntando com o da aposentadoria, dá para a gente se manter. Manuel, a gente percebe que hoje em dia as pessoas estão cada vez mais ligadas à tecnologia, sempre com o telefone na mão, sempre usando muito o celular. Como é a sua vida em relação a isso, ao uso do celular? O senhor faz uso do... Não, eu não faço uso porque eu não entendo dessas coisas, sabe? Eu acho muito legal a tecnologia, mas eu não entendo, eu sou analfabeto e pouco estudo, né? Tem o Pica agora que apareceu, eu sei que é uma coisa muito boa também, mas é porque eu não entendo, eu tenho medo de usar e não dá certo, né? Que a gente, pode acontecer algo aí estranho aí, sabe que a tecnologia é muito boa, avançada, mas tá havendo muita coisa aí por trás disso, né? Sim. Muita pessoal aí fraudando essas coisas, aí eu tenho medo, sabe? O que mudou depois que as pessoas começaram a usar o Pix? As vendas aumentaram, as vendas diminuíram. Para mim diminuiu, porque eu não uso o Pix, né? Você sabe que muita gente só compra com o Pix, né? Isso. Até porque chega muita gente aí perguntando, o senhor aceita Pix? Eu digo, não, eu não trabalho porque eu não entendo. Aí caiu muito, para mim caiu muito, diminuiu muito. O que é que o senhor acha sobre usar o Pix? E se o senhor, na sua visão, o senhor acha que seria importante para as vendas aumentar? Eu acho muito importante. Para quem entende, para quem trabalha com isso, eu acho muito importante. Eu acho que aumenta muito, né? E facilita muitas coisas, né? É porque o Pix, você só é transferido ali de uma conta para outra, é rapidinho, né? Esse negócio de estar usando dinheiro, né? Porque sabe que hoje tudo é muito perigoso, né? A pessoa não pode nem usar. Eu ando com uns trocadinhos porque eu não uso o Pix, mas eu sei que é perigoso, é. Eu dou muito valor a essa tecnologia, eu acho muito bacana. O senhor já perdeu algum cliente? Já perdeu de fazer alguma venda para algum aluno por causa que não utilizava o Pix? Várias, muitas já. Sempre todo dia aparece gente atrás de comprar com o Pix, mas aí eu não tenho o que fazer, né? Não uso, aí não sei. E a pessoa analfabeta não entende essas coisas, né? Futuramente, o senhor pretende trabalhar com o Pix, fazer uso dele, fazer um uso melhor da tecnologia que ele dispõe? Eu pretendo assim, se eu achar um meio de eu aprender aquilo, né? De uma pessoa me orientar, me ensinar, porque Sei. eu mesmo não sei mexer com ele não. Mas se eu pudesse usar ele, eu usava, era bacana, porque eu sei que as minhas vendas aumentavam. Sim.